graça e paz, amém? Noite de festa, hoje nós vamos meditar um pouco a respeito da vida de um homem que se tornou um servo de Deus, que teve um encontro que repercutiu para a eternidade, que é o apóstolo Paulo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 59 em diante. Deixa a tua Bíblia aberta conforme nós formos lendo, para você ir acompanhando. Atos, capítulo de número 7, versículos 59 a 60. Depois nós vamos ler o 8, do 1 ao 3. Diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8, verso 1 de Atos. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Verso 3, preste atenção nisso aí. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Amém? Fecha teus olhos mais uma vez para nós orarmos. Senhor Jesus, obrigado a Deus pela tua palavra que foi lida, que por meio dela, Senhor, o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar um pouco em 3 momentos da vida do apóstolo Paulo. O primeiro momento deles é este que nós acabamos de ler aqui no contexto de Atos, capítulo de número 7, capítulo de número 8, quando ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. E só para você entender rapidamente quem era o apóstolo Paulo antes de Jesus, nós podemos dizer que ele era descendente de uma rígida família judaica, da tribo de Benjamim, fariseu, pertencia ao Sinédrio, criado em Jerusalém, ensinado aos pés de Gamaliel. Educação extremamente rigorosa. Tinha um zelo religioso e se orgulhava disso. Este zelo religioso que ele possuía. E ainda jovem, quando nós olhamos aqui esse contexto da passagem que foi lida, nós vemos que Estevão está sendo apedrejado e Paulo, ou Saulo, estava lá. A Bíblia diz que ele ainda jovem cuidou das roupas, das capas daqueles que apedrejavam Estevão. Paulo não era apenas um perseguidor implacável, um perseguidor cruel e violento da igreja. Ele perseguia, torturava, aprisionava e matava os cristãos. Ele odiava Jesus. Eu não sei se alguém entrou aqui odiando o Senhor Jesus, mas Paulo odiava o Senhor Jesus. E Paulo, ele tinha orgulho
em seguir rigorosamente a lei. Ele a tinha na ponta da língua e ele usava a própria lei para justificar toda essa perseguição que ele desencadeava com os cristãos. E aqui uma lição importante para mim e para todos nós: mais que zelo religioso, ou que a palavra de Deus esteja na ponta da nossa língua, Deus deseja que a sua palavra esteja dentro do meu coração e baseie tudo aquilo que eu faço no meu viver. Deus não procura zelo religioso, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E às vezes nós confundimos tudo isso com zelo religioso. Não adianta dizer que eu faço parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma família cristã, se na prática eu não vivo plenamente o evangelho que uma igreja precisa viver. Zelo religioso sem conhecimento de Deus, sem experiência com Deus, não serve para nada. Este é Paulo, ou Saulo. Saulo, o nome hebraico; Paulo, o nome romano, antes de se encontrar com o Senhor Jesus. E agora nós vamos ver um segundo momento da vida deste homem, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E aí eu te convido a ir para Atos capítulo 26. Vamos lá adiante um pouquinho. O capítulo 9 vai explicar o contexto da conversão de Paulo, mas eu quero que você preste atenção no capítulo 26, porque ali é o próprio Paulo, quando ele está preso em Jerusalém e fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. Ali o próprio apóstolo Paulo explica como foi a sua conversão. Atos capítulo 26, versículos 12 a 18. Diz assim, Atos 26, 12 a 18. Numa dessas viagens eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. E por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. 16. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo agora tem um encontro com o Senhor Jesus. O primeiro momento ele ainda não tinha encontrado Jesus. Agora, indo para Damasco, perseguindo os cristãos, ele tem um encontro com o sol da justiça e ele vê um resplendor tão grande que ele é jogado na terra, jogado no chão. E aí a gente observa Jesus falando a respeito do aguilhão. O aguilhão é uma ponta de ferro, uma ponta de bronze que era usada para ferroar, para domar um touro selvagem, um touro bravo. E de tanto ser ferroado, aquele touro bravo era domesticado. E no verso número 14, Jesus diz assim para ele: resistir ao aguilhão só lhe trará dor.
Paulo é comparado por Cristo a um touro bravo. Um touro que não aceita ser domado. E ele está sendo ferroado. Ele tem a sua consciência ferroada por Jesus. Quando, ao consentir na morte de Estevão, quando Estevão olha para os céus, vê os céus abertos, ele diz para o Senhor assim, igual Jesus fez: Pai, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ferroa a consciência de Paulo, quando este condenava os cristãos à morte, e os cristãos iam para a morte louvando ao Senhor. Porém, ainda assim, Paulo resistia ao aguilhão. Então, Jesus aparece e o joga no chão, o derruba no chão. Ele é subjugado, ele é domado por completo. E aqui um detalhe: Paulo precisou ser jogado no chão e ficar cego para se converter. Não espere ser jogado no chão e ficar cego para se converter. Ficou cego fisicamente para ver espiritualmente o resplendor da glória do Senhor Jesus. Naquele dia, ele encontrou o Messias, ele encontrou o Salvador, ele encontrou o Emanuel, que é Deus conosco, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está aqui conosco nessa noite. Todo o contexto, meus queridos irmãos, ele nos ensina que a conversão do apóstolo Paulo foi totalmente pela graça de Deus. Imagina um cidadão perseguidor, assassino, cruel, violento, indomável, e ainda assim o Senhor o alcançou. O próprio Paulo, quando escreve Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: pela graça você é salvo, isso não vem de você, é dom de Deus, é presente de Deus. E não é por obras, não é pelo que você faz, não é por aquilo que eu faço. Paulo caçava os cristãos para destruí-los, e Cristo caçava Paulo para salvá-lo. Você já parou para pensar? Talvez você se ache numa condição hoje, que talvez você diga ou já tenha dito um dia: eu não tenho como ser salvo. Paulo não se salvou pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos e dos seus pecados. Nós vamos ver logo depois uma apresentação teatral que vai falar sobre a conversão do apóstolo Paulo. E o próprio Paulo, ele escreve Romanos 5, 20, a parte B, que diz assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Meu querido, não importa como você está, não importa quem você é, não importa o que você fez, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui outra lição: o amor de Deus é incondicional. Deus não descarta ninguém, Ele não faz acepção de pessoas como nós fazemos. Seja um assassino como Paulo, seja um ladrão como aquele que foi crucificado ao lado de Jesus, seja uma mulher de reputação duvidosa como a mulher samaritana, seja um traidor como Pedro, seja um pecador como eu, o amor de Deus nos alcança. Ele ama o pastor,
Ele ama o viciado, Ele ama o irmão que caiu, Ele ama o mendigo, Ele ama a prostituta, Ele ama o pobre, Ele ama o rico, Ele ama o doutor, Ele ama o iletrado. Se hoje você que está aqui, que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Não resista ao aguilhão, não resista a Jesus. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia para o capítulo 9, onde lá nós vemos a narrativa da conversão do apóstolo Paulo. E no verso de número 5, está assim: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quando ele foi jogado no chão. Nós também precisamos, assim como Paulo, reconhecer que Jesus é Senhor. No verso de número 6, Jesus diz: levante-se. Levante-se. Jesus ordena: levante-se, fique de pé. Talvez Ele esteja dizendo isso para você aqui essa noite. Levante-se, fique de pé. Eu vim aqui para te salvar. Jesus disse para mim e disse para você. No verso de número 8 do capítulo 9, ele diz assim: Saulo levantou-se do chão. Ele prontamente obedeceu ao Senhor. A obediência de Paulo, meus irmãos, ela foi racional, ela foi consciente, ela foi livre. A soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Nós temos escolhas a fazer. A graça de Deus, ela não aprisiona. A graça de Deus, ela liberta. Quem aprisiona é o pecado. E Jesus diz isso para nós também: levante-se, fique de pé, estou aqui para salvá-lo, estou aqui para libertá-lo. Não é o batismo que liberta, como já foi ministrado aqui. O batismo, ele é uma ordenança, assim como Jesus morreu e ressuscitou. Quando eu desço as águas, eu estou morrendo para uma vida antiga, e quando eu estou retornando, eu estou ressuscitando como o Senhor Jesus para uma vida nova, uma vida com Cristo. É um testemunho público de fé. Quem liberta é Jesus. João 8, capítulo 36, não precisa abrir, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas Ele precisa me libertar. O Senhor Jesus. No verso 22 do capítulo 9, diz assim: Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Como alguém que antes matava os cristãos, agora confunde os judeus, dizendo: Jesus, Cristo, é o único que pode te levar para o céu. Esse é o segundo estágio, o segundo momento da vida do apóstolo Paulo. E quando nós temos esse encontro com Jesus, nossa vida é transformada, meus irmãos. Não é que eu estou livre do pecado, mas aquilo que eu fazia antes, agora eu procuro não fazer. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Demonstrar é mais que afirmar. Refletir a luz e o caráter do Senhor Jesus é mais do que simplesmente falar. E aqui uma outra lição para nós.
No verso 16 do capítulo 9, olha aí na sua Bíblia o que diz. Na minha diz assim: mostrarei a ele, aqui é Jesus falando, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Após o encontro com Jesus, Paulo sofreu por ser cristão e pregar o Evangelho. Tem muita gente que vem até Jesus buscando riqueza, buscando bênçãos, buscando vida isenta de lutas. E na primeira luta abandona a fé e vai embora correndo. Deus não nos chamou para medir o tamanho dos gigantes e nem o tamanho das lutas que nós vamos enfrentar, e muito menos para fugir deles. Deus nos chamou para vencer em nome do Senhor Jesus, mesmo diante das lutas e dos gigantes que se apresentam. Agora, um terceiro momento da vida do apóstolo Paulo. E aí, já idoso, já com sua idade avançada, ele escreve a Timóteo. Abra sua Bíblia lá. A gente já está caminhando para o final, para a conclusão. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12 a 17. Presta atenção no que Paulo escreve nesse terceiro momento da sua vida. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, verso 12, de 1 Timóteo, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade. Verso 14, contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e é digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Verso 16, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Verso 17, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Honra e glória para todos sempre. Amém. A obra que Jesus fez na vida de Paulo, meus queridos irmãos, é um exemplo do que Jesus pode fazer nas nossas vidas. E esta palavra foi escrita para nós que estamos aqui, para mim e para você. Quando ela foi escrita, há quase 2000 anos atrás, ela foi escrita para nós. O verso 16 que nós acabamos de ler, diz assim: usando-me, a parte final, como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. É para nós, para mim e para você. Paulo, idoso, ele agora olha para o seu passado e reconhece a sua condição de pecador, quando no verso 15 ele diz assim: dos pecadores eu sou o pior. Ele olha para o seu presente, agora transformado pelo transbordamento da graça e do amor de Jesus na vida dele. E aí ele diz lá no verso de número 17: toda a glória unicamente a Ele. Foi tudo por Ele,
Foi pela graça que eu estou aqui. E ao olhar para o futuro, ele escreve a segunda carta a Timóteo, e eu quero encerrar, a equipe pode vir para cá, eu quero encerrar com este texto. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Um pouquinho para frente. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Olha o que ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, presta atenção nisso aqui, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você espera pela vinda do Senhor Jesus? Se Ele te buscar hoje, você sabe onde vai estar? Vou repetir a pergunta. Se Ele te buscar hoje, você sabe onde você vai estar? Amém. Eu sei. Você sabe? Ele olha para o futuro, meus irmãos, com esperança. Esperança de vida eterna com Deus. Esperança de receber de Jesus a coroa da justiça, coroa prometida, quando ele caiu diante de Cristo no caminho de Damasco, quando ele em obediência se levantou, quando Jesus disse: levante-se, Paulo, coroa que está reservada para todo aquele que crer em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e que reconhece a sua condição de pecador. O Hugo vai colocar um último slide que nos diz assim: há uma coroa e um lugar de glória esperando por nós, mas no meio do caminho há uma cruz. Ninguém jamais poderá se aproximar da casa do Pai sem ter passado pela cruz de Jesus, sem ter sofrido os golpes de sua ação. Amém? É preciso passar pela cruz. É necessário passar pela cruz. Se eu quero estar com o Senhor por toda a eternidade e receber do Senhor, o justo juiz, a coroa que não vai perecer, eu preciso passar pela cruz. Ninguém jamais se aproximará do Senhor, a menos que se pareça com Ele e que o conheça de perto. O amor de Deus, ele é incondicional, o perdão não. O perdão de Deus é para todo aquele que crê e receber Jesus como seu Senhor e Salvador, confessando a sua condição de pecador, como Paulo fez. Dos pecadores eu sou o pior. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente observa o quanto nós carecemos da graça do Senhor. Tudo é pela graça. Jesus está aqui. Não resista ao aguilhão. E ele diz para você: levante-se, levante-se. Minha oração é que todos nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem, que nós tenhamos um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro que vai mudar a história da nossa vida, um encontro que vai mudar a história da nossa descendência, um encontro que vai refletir para toda a eternidade. Amém?